Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Hoje a gente vai entrar numa temática um pouco polêmica, mas necessária no corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre suicídio e a gente vai entender biblicamente por que as pessoas cometem na Bíblia esse ato. Vem comigo. Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos tratar sobre um tema super interessante, mas antes de tudo eu te convido a dar um joinha nesse vídeo, a se inscrever no canal, ativando o sininho para que você possa receber, lógico, mais materiais e além disso você compartilhar esse material com quem você ama, as pessoas conhecidas e que estão próximas de você. Então no vídeo de hoje a gente vai focalizar alguns motivos pelos quais as pessoas na Bíblia cometem suicídio. A gente vê que anualmente pessoas cometem esse ato por diversos motivos, mas o que a Bíblia relata, o que a Bíblia divulga em termos de personagens bíblicos que cometeram esse ato e por que cometeram ele? E é sobre isso que a gente vai comentar hoje nesse vídeo. Vamos lá? O primeiro personagem bíblico que a gente pode enfatizar aqui é o personagem Jonas. E com base em Jonas, na análise da narrativa de Jonas, nós podemos encontrar algumas evidências pelos quais esse personagem bíblico ele queria se matar. E nesse primeiro ponto nós podemos afirmar que Jonas ele queria cometer suicídio porque basicamente ele estava fora do propósito de Deus. Então, aqui o alerta vermelho. Se você não encontrou ainda esse propósito de vida, certamente vários pensamentos de morte já vieram sim à sua mente. No caso de Jonas, ele inclusive queria fugir desse propósito eterno, que era pregar a cidade de Nínive. Ele entrou num navio, ficou lá escondido no porão e com base numa tempestade que se levantou durante a viagem, descobriram ele lá e perguntaram a quem ele servia, de onde ele vinha, qual era o Deus que ele servia, coisas do tipo. E ao descobrir que ele era hebreu e que servia ao Deus de Israel, ao Senhor, os marinheiros ficaram completamente temerosos e perguntaram a Jonas o que se deveria fazer para solucionar aquele problema da tempestade. E a primeira resposta de Jonas foi uma resposta meio que esquisita. Ele poderia ter dito, ore ao meu Deus, ore ao Senhor, ou coisa parecida. Mas até o estilo de solução que Jonas apresentou naquele contexto era de alguém que pensava em se matar. Porque ele disse que bastava que ele jogassem ele no mar que tudo seria solucionado. Então, em outras palavras, alguém que queria realmente morrer. E mesmo tendo se arrependido aparentemente, Jonas ele continua a jornada dele e mesmo lá no finalzinho ainda apresenta indícios de alguém que queria se matar. A Bíblia diz expressamente que devido a uma planta que o Senhor fez crescer, mas que o sol veio a destruí-la posteriormente, Jonas ficou muito irritado a tal ponto de querer que Deus tirasse a vida dele. Então, em outras palavras, um segundo motivo pelo qual as pessoas querem se matar muitas vezes é devido a um esgotamento físico e emocional forte. E isso daí foi encontrado também na vida de Jonas nesse contexto. Quando ele afirma, Senhor, tira a minha vida, era um contexto no qual ele estava debaixo de um sol escaldante, debaixo de pressão e além disso estava irritado por Deus ter perdoado um povo que muitas vezes combateu Israel e que muitas vezes deu dor de cabeça para a nação dele. Um terceiro ponto bíblico pelo qual as pessoas querem tirar suas próprias vidas é o orgulho, e isso pode ser encontrado na vida do rei Saul. O motivo principal pelo qual o rei Saul quis se matar foi que ele não queria morrer nas mãos dos seus opositores, pelo contrário, isso para ele seria uma desonra muito grande, não só para ele, quanto também para a nação de Israel. E aqui no contexto de Saul, você vê uma situação em que um rei, ele pega a própria espada e se atira em relação a essa espada, para que quando o seu servo relatasse o motivo da morte, ele não dissesse que, porventura, o exército inimigo foi o responsável pela morte do grande rei Saul. Então, pessoas orgulhosas, sim, elas podem sim se matar, tirar a própria vida, e esse, biblicamente, também é um dos motivos pelo qual esse personagem bíblico específico tirou a própria vida. Um quarto ponto pelo qual as pessoas geralmente procuram se matar também é por causa da vingança. E nesse contexto nós podemos lembrar, por exemplo, da vida de Sansão. Sansão foi um grande homem de Deus, um nazareno. Ele se encantou, por outro lado, por uma mulher que não tinha aliança com Israel, uma mulher filisteia,
e isso fez com que ela descobrisse o motivo da grande força de Sansão. E no contexto de Antiga Aliança você via que as pessoas eram justificadas por confiarem em Deus. E não foi diferente com Sansão. Sansão ele cresceu no contexto de consagração a Deus, mas ele deveria manter a unção. E com base nessa aliança ruim em termos de casamento que ele fez, ele veio a perder a unção a tal ponto que o exército inimigo descobriu o ponto fraco dele, cegou os 2 olhos físicos dele e ao mesmo tempo fez dele prisioneiro de chacota para todo mundo ver. E numa situação final da vida de Sansão, nós vemos que esse personagem bíblico, ele se lembrou daquele que o ajudou durante todo o percurso da vida dele, o Deus de Israel, o único Deus, e clama, ou se lembra do único Deus e clama a ele, e por causa disso ele entra na galeria dos heróis da fé, ou seja, você só acredita em alguém se você se comunica com essa pessoa. E nos últimos momentos de vida de Sansão, ele clama a Deus, ou ele pede ajuda a Deus para restituir a força dele. Mas na verdade, nesse contexto de Sansão, nós temos aqui um genocídio, no qual não somente ele tirou a própria vida, mas a vida de outras pessoas ou inimigos de Israel naquele contexto histórico-cultural. Mas aqui nesse ponto nós vemos que Sansão ele tirou a própria vida, que poderia ter se terminado em outro contexto se ele tivesse vivido um estilo de vida de obediência e de temor a Deus. Então isso indica que quando você foge do seu chamado ou não se alinha diretamente com o seu chamado divino, o resultado pode não ser tão favorável quanto você esperava ser. E um outro homem de Deus, no contexto de Antiga Aliança, que foi pego pelo contexto de esgotamento emocional, foi Elias. No caso de Elias, nós vemos um ministério intenso, no qual ele geralmente não dava pausas, e por conta disso, ele se esgotou sim emocionalmente. A Bíblia diz que ele matou vários profetas de Baal, e isso indica um grande esforço físico, mas também emocional, num contexto que ele estava envolvido, a tal ponto de que posteriormente, ao ser ameaçado por uma única mulher chamada Jezabel, ele corre a 1000 por hora, fugindo daquela mulher com medo dela, com base nas ameaças de morte que ela deu em relação à vida dele. A Bíblia diz que ele se abriga numa caverna e ele tem um desejo de morrer, ou seja, ele para de comer e para de beber. Então esse é o principal indício de alguém que quer acabar com a própria vida, ou seja, entra primeiro no estado depressivo e automaticamente quer alimentar o desejo de morte à medida que o tempo passa. Mas Deus ele intervém nessa situação, restitui as forças dele, dando na verdade uma ordem para ele comer e beber e continuar a jornada ministerial dele. E o último motivo pelos quais as pessoas na Bíblia geralmente pensam ou cometem suicídio é o remorso. O remorso, na verdade, é um falso arrependimento no qual o foco principal é a pessoa. Ou seja, enquanto o verdadeiro arrependimento, os indivíduos, as pessoas pensam no mal que cometeu a outra pessoa, há um sentimento de empatia. No remorso, a pessoa que cometeu um ato indevido, um ato errôneo, ela pensa mais em si mesma e nas consequências que ela vai tomar a partir daquela decisão errada que ela tomou. E um personagem bíblico no qual se encaixa exatamente nesse contexto é Judas Iscariotes, porque ele entregou Jesus Cristo para ser crucificado aos judeus e automaticamente ele se arrependeu. Na verdade, sentiu remorso de toda aquela situação, porque ele esperava um Messias libertador do contexto do Império Romano no âmbito natural. Mas Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus na terra no âmbito espiritual, e Judas não tinha entendido, compreendido isso 100%. Como consequência, ele tenta consertar o erro, mais tarde demais ele culpa-se muito por causa disso e acaba cometendo suicídio. Então, pessoas que andam no contexto de remorso são geralmente pessoas que vivem se culpando pelos erros do passado, e isso nunca e nem será o melhor de Deus para a vida de ninguém. Então nesse vídeo você viu alguns exemplos bíblicos de pessoas que cometeram suicídio. No próximo vídeo vou fazer uma resenha de um livro sobre suicídio, e a partir de então a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre a temática. Mas eu quero que vocês entendam que biblicamente sim, existem situações em que pessoas cometem suicídio sobre diferentes contextos e diferentes motivos, mas que o mais importante de tudo é que você, antes de querer fazer um ato como esse, você tem um Deus vivo que é capaz de solucionar problemas de ordem gigantesca, inclusive este. E se você tem pensamentos suicidas e que esses pensamentos estão alimentando muito a sua mente, é hora também de recorrer a um profissional,
porque os profissionais eles foram instituídos também por Deus para nos ajudar em diferentes contextos de nossas vidas. Se a sua fé, com base em Deus, na cura divina, é suficiente, permaneça na fé. Contudo, se a sua fé ainda não está desenvolvida a tal ponto de permanecer apenas crendo no que a palavra de Deus diz em relação a essa área, Deus colocou à sua disposição profissionais para ajudá-lo nessa caminhada, e não é vergonhoso nem pecado recorrer a cada um deles. Então fica a dica cristã, porque você é o melhor de Deus, você é mais que um número e você está na Terra com um propósito específico e especial divino. Sou Douglas Carvalho e sou muito grato pela presença de cada um de vocês aqui. Shalom!